pessoal, como é que vocês estão? Tô de volta aqui no canal e hoje é dia de Vasco, hoje tem decisão na Copa do Brasil, Vasco e Água Santa, às 8 horas da noite em São Januário. A gente vai falar muito sobre esse jogo e também vamos falar sobre a situação envolvendo Marlon Freitas do Botafogo. O Vasco fez uma proposta pelo jogador que não foi aceita pelo Alvinegro, mas ao longo desse vídeo a gente vai falar mais detalhes e qual é o status atual dessa situação envolvendo o volante do Botafogo. E como eu sempre peço para vocês, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você ainda não for inscrito, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Gigante da Colina. Começando a falar sobre essa decisão que o Vasco tem hoje pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Água Santa, às 8 horas em São Januário, ingressos esgotados. Como sempre, a torcida vai dar mais um show no Caldeirão. E para essa partida, o Vasco deve ir com a mesma formação que foi contra a Portuguesa no último domingo, onde goleou por 4-0 na última rodada da Taça Guanabara, com apenas uma mudança: a volta do Zé Gabriel, que estava suspenso, e o Sforza jogou no lugar dele. Então, o Zé Gabriel deve voltar para o time titular do Vasco para essa partida de hoje contra o Água Santa. Lembrando que nessa fase da competição, ninguém tem a vantagem do empate, diferente da primeira fase, e caso a partida fique empatada ao final dos 90 minutos, a decisão vai para os pênaltis. O Léo Jardim foi liberado pelo Vasco para acompanhar o nascimento da sua filha, Alice, que nasceu na madrugada de ontem para hoje, mas mesmo assim o goleiro deve ser titular nessa partida contra a Água Santa, vai para o jogo, então tudo certo, como eu falei para vocês, a única mudança mesmo deve ser a volta do Zé Gabriel. Agora eu vou deixar aqui para vocês um pouquinho do Pedrosa falando sobre essa partida e a provável escalação do Vasco para enfrentar o Água Santa hoje em São Januário. Pelo que eu pude conversar com as pessoas hoje do Vasco da Gama, ele vai para o jogo, é fominha demais e ele sabe também que é um duelo importante para o Vasco. Então, Léo Jardim, os três zagueiros, João Vitor, Medel e Léo, Paulo Henrique e Lucas Piton nas alas, formando já o meio-campo, né? E aí, Galdames e Zé Gabriel fazendo essa dupla de volantes, Adson e Paê como meia-direita e meia-esquerda, e lá na frente o Verratti. Ainda sobre essa partida entre Vasco e Água Santa hoje em São Januário, a gente trouxe o Derek Bittencourt, que acompanha o Água Santa, acompanha o futebol paulista, e ele vai falar um pouquinho para vocês de como o Netuno chega para essa partida de hoje, o que o torcedor do Vasco pode esperar do time do Água Santa para essa decisão pela Copa do Brasil. Se liga. Caso o técnico Bruno Pivetti opte pela formação que vem jogando no Campeonato Paulista, o Água Santa pode vir a campo com Igor Vinhas no gol, Gabriel Inocêncio na direita, Valber, Roger Carvalho, Cadi e Arthur, talvez uma linha de 5 aí, até para ficar bem protegida a meta do Igor Vinhas, Igor Henrique, Luan Dias, Neilton, Júnior Todinho e Bruno Xavier. Pode ser essa a escalação do Água Santa. Pode ser aí que faça algum tipo de modificação, principalmente na formação tática, para realmente se resguardar, mas sem esquecer que o Água Santa, sem dúvida nenhuma, vai precisar do resultado também. O Água Santa que vem de uma derrota no Campeonato Paulista no derby regional contra o São Bernardo por 2-0 no estádio 1º de maio, mas nem por isso está desmotivado para essa partida contra o Vasco. Muito pelo contrário, a Água Santa chega com bastante motivação, principalmente financeira, né? Pensando que é um time ainda que dá os seus primeiros passos, um time pequeno aqui do estado de São Paulo, mas sem dúvida muito ambicioso. O Água Santa que tem aí por característica usar a velocidade, mas também um toque de bola. Gosta aí tanto do jogo vertical, mas também do jogo diagonal. Então troca aqueles passes laterais para cadenciar o jogo, mas também gosta de uma verticalização. E sem dúvida nenhuma, até por as características dos atacantes, de bolas alçadas na área, né? Principalmente dependendo de como tiver a situação, as bolas alçadas e as bolas paradas são uma arma fundamental. O Água Santa que ano passado tinha o Thiago Carpini como treinador, ele que atualmente está no comando do São Paulo. Agora tem o Bruno Pivetti, que é um técnico de características similares, ou seja, um técnico novo, um técnico moderno e que vai querer, sem dúvida, deixar seu nome na história do Água Santa com essa classificação sobre o Vasco. Tá certo? Agradeço aí a oportunidade, acompanhem o meu trabalho lá no @ABC Esportivo no Instagram. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples.
é roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular pro QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Agora sobre a situação envolvendo o Marlon Freitas, volante do Botafogo, o Vasco realmente fez a proposta pelo jogador. Seria um empréstimo até o final da temporada com uma compensação financeira ao Alvinegro, mas o clube de John Textor não aceitou fazer esse empréstimo ao Vasco. Ele, inclusive, não iria para o jogo de ontem contra o Bragantino pela Libertadores por conta da negociação, mas ele acabou indo por conta dessa recusa do Botafogo, entrou na partida, entrou muito bem, inclusive. Então, o Vasco teve essa primeira recusa, do Botafogo dessa oferta de empréstimo até o final da temporada, mas o status atual da situação o Vasco vai trabalhar com paciência em relação ao Marlon Freitas. Por quê? A janela doméstica do futebol brasileiro abre no dia 1º e vai até o dia 19 de abril. Então o Vasco, como o Marlon Freitas não poderia jogar no Campeonato Carioca de qualquer forma, o Vasco vai adotar a paciência para essa negociação com o jogador. Então, essa situação já está nas mãos do Lúcio Barbosa, da 777, e para poder contar com o jogador, o Vasco teria que fazer uma oferta de compra ou um empréstimo com obrigação de compra com uma compensação financeira para o Botafogo. Então, a situação já está com a empresa, vai ser negociado. Então, a situação de momento é essa. Agora eu vou deixar aqui o que o Pedrosa falou no programa de hoje com mais detalhes sobre essa situação envolvendo o Marlon Freitas. Primeiro, a gente tem que começar falando aqui em relação ao Marlon que essa possibilidade existia, tá? Dele não ir para o jogo, mas não aconteceu. Até o próprio André Mazzucco, não tem problema nenhum de falar aqui, entrou em contato comigo e disse que ele iria para o jogo. Mas tudo que a gente falou anteriormente é verdade, tá? A proposta aconteceu, o Vasco fez uma proposta de empréstimo pelo Marlon Freitas. Nesse primeiro momento, tinha até a intenção de fazer uma compensação financeira por esse empréstimo até o final do ano, mas o Botafogo não se interessou por essa proposta. Qual é a situação agora? O Vasco, ele age na paciência, Fernanda, porque o Marlon Freitas não vai poder jogar o Campeonato Carioca pelo Vasco. Então, a janela doméstica para transferências aqui dentro do Brasil, ela abre no dia 1º de abril. O Vasco vai adotar paciência, porque vai ter do dia 1º até o dia 19 de abril para entender essa situação. A gente sabe que, por mais que o Marlon Freitas esteja fazendo boas partidas desde o jogo contra o Fluminense, há uma rusga ali da torcida do Botafogo ainda, então o Vasco vai adotar paciência. Para conseguir o Marlon Freitas, o Vasco teria que fazer uma proposta de compra ou um empréstimo com obrigação de compra, que no caso seria essa compensação financeira para o Botafogo. Então essa situação está com o Lúcio Barbosa da 777, foi a 777 inclusive que entrou em contato com o Botafogo em relação ao Marlon Freitas e é um pedido da comissão técnica. Emiliano Dias e Ramon Dias gostam muito do Marlon Freitas, mas o Botafogo, até pela entrevista do John Textor ontem, não quer liberar o Marlon Freitas. Quer que o jogador continue. Pedrosa. Então o Vasco, repito, a proposta existe e quem fala que não existe, desculpa, é antiético demais fazer isso. E outra coisa que a gente tem que deixar muito claro isso aqui. Quando a gente traz notícia, Fernanda, a gente não tá pensando se vai ter jogo do Botafogo hoje, se vai ter jogo do Vasco, se vai ter jogo do Flamengo. A gente traz notícia no momento que a gente tem a confirmação das notícias. Então nós, jornalistas, a gente não tá aqui para tumultuar o ambiente, para trazer notícia positiva ou negativa. A gente tá aqui para trazer notícia. Essa apuração ela já vem de dias, o Vene teve a confirmação aqui ao vivo. Então não tem nem como alguém falar assim, foi premeditado. O Vene tava ao vivo, o cara mandou uma mensagem para ele. Então é uma apuração que a gente já vinha buscando e que ontem foi confirmado. Falou ontem, o Botafogo não quer liberar. Agora, existe sim a negociação. O Vasco quer muito Marlon. Inclusive, quem não gosta do Marlon Freitas está errado. Você falou aí, o Thiago Nunes gostava, o Luiz Castro gostava, o próprio Bruno Lage também gostava, o Emiliano Dias gosta. Então é um grande jogador, cara. Inclusive, na segunda-feira teve reunião do jogador com os empresários do jogador com o Botafogo, para falar sobre essa possível ida para o Vasco. Quando? Na segunda-feira. Na segunda-feira agora. Exatamente. Sim, ela só vai demorar se o Vasco realmente, a 777, aprovar a compra ou o empréstimo com obrigação de compra para poder fazer uma nova proposta. Aí eu acho que começa a balançar.
porque aí o jogador começa a pensar na situação. O Botafogo também numa compensação financeira. Nesses moldes de só um empréstimo, o Botafogo não libera. Hoje, qual é o momento do Botafogo? É um momento ótimo para ele, porque ele fez 2 gols, porque ele conseguiu entrar muito bem contra o Red Bull. E a torcida tá em paz, sabe? E a coisa tá começando a clarear. Sim. Ontem tinha um torcedor do Botafogo falando que ninguém pega no pé do Marlon. Aí me desculpa, você tá duvidando da nossa inteligência. Falar que a torcida do Botafogo não pega no pé do Marlon. Isso é sacanagem. Qualquer pessoa que acompanha o Botafogo sabe que a torcida pega no pé do Marlon. Agora, se ele vai conseguir virar essa página e até ele mesmo falar assim, porra, não, eu quero ficar. Tudo bem, isso é o direito do jogador. Mas o Botafogo, digamos, eu não quero que isso aconteça, tá? Eu quero que o Botafogo vá pra Libertadores, que as pessoas pensam assim, pra vocês querem tumultuar. Não, a gente fala do futebol carioca. Pra nós, os times estarem bem, é a melhor coisa do mundo. Pelo amor de Deus. Agora, eliminou o Botafogo. O clima ficou ruim. É por isso que o Vasco tá num jogo de paciência. Porque o futebol, gente, muda assim. Hoje é muito difícil o Marlon Freitas sair do Botafogo. Agora, semana que vem, daqui a 2 semanas, o futebol muda muito rápido. Porque na temporada passada ele utilizou o quê? O Marlon de primeiro volante. E ele foi muito bem. Eu já falei aqui no primeiro turno, nenhum outro primeiro volante jogou mais que o Marlon. E eu digo dentro do Campeonato Brasileiro, porque muita gente, o André, o Marlon jogou demais no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E ontem ele entrou mais avançado, ele entrou como segundo homem. E ele toda hora ia na direita, tabelava, se apresentava. Porque o Marlon é muito bom, gente. O Marlon é muito bom. Então, conforme o Pedrosa falou pra vocês todos os detalhes, essa é a situação de momento envolvendo o Vasco e o Marlon Freitas. Isso não vai ser tão fácil porque, conforme o John Textor falou ontem, antes da partida entre Botafogo e Bragantino pela Libertadores, ele não vai liberar o jogador tão fácil assim. Eu vou deixar aqui um print do que ele falou e vou também ler pra vocês o que ele disse sobre o Marlon Freitas. Ele falou assim: Marlon Freitas é um dos melhores box-to-box meio-campistas do Brasil. Ele teve propostas internacionais, mas queremos que ele fique aqui. Ele tem calibre de Premier League, esse é o nível dele. Ele não vai a lugar nenhum. Então, o John Textor vai dificultar a saída do Marlon Freitas, né? É um jogador que para o clube é importante e não vai ser tão fácil assim. Mas, como nós falamos, o Vasco continua monitorando, vai trabalhar com paciência em relação a essa situação, já que a janela doméstica abre no dia 1º de abril e só fecha no dia 19, então o Vasco vai ter tempo para negociar e a gente vai atualizando vocês sobre qualquer novidade em relação ao Marlon Freitas e o Vasco. Agora, uma informação de hoje sobre o Cleiton Silva, o mais novo reforço do Vasco, chegou ontem ao Rio de Janeiro. O nome dele já foi publicado no bid da CBF, ele já está regularizado e pode fazer a sua estreia pelo Vasco. Hoje, pela Copa do Brasil, ele não pode atuar, mas vai estar em São Januário para acompanhar a partida, mas ele já pode ser relacionado para esse jogo contra o Nova Iguaçu pela semifinal do Carioca e já pode fazer sua estreia. Mas aí vocês podem perguntar, ele já assinou contrato, já está no bid, por que ainda não foi anunciado oficialmente pelo Vasco? A equipe do Vasco prepara o anúncio do Cleiton Silva, mas precisa esperar o Casa Pia, seu ex-time de Portugal, fazer a sua despedida para aí sim poder anunciar o novo jogador. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as notícias de hoje e o nosso pré-jogo de Vasco e Água Santa pela Copa do Brasil em São Januário. Lembrando que o pós-jogo é aqui no canal com o Pedrosa, a live como vocês estão sempre acostumados. E qualquer novidade, a gente volta aqui para atualizar vocês. Como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima, tamo junto!